Mais uma vez estamos aqui para poder gravar a leitura, do livro de Miqueias. Hoje a gente vai ler Miqueias capítulo 5. Para mim é um privilégio estar aqui, poder meditar junto com você na palavra de Deus e tirar dela forças para que a gente possa nos manter de pé até o fim dessa estrada, Então Miqueias 5, vamos ver se a gente termina o livro de Miqueias hoje. Não prometo, mas vamos tentar. Mas antes de tudo, sempre vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus, eu entrego essa meditação em tuas mãos e peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo aqui esteja conosco, nos iluminando e nos abençoando através desse propósito que nós temos de ler toda a Bíblia em ordem cronológica. Em nome de Jesus eu peço isso. Abençoa essa pessoa que está acompanhando comigo e tem meditado, meu Deus, que o Senhor a honre através dessa fé e ela venha a ser fortalecida e muitos propósitos da vida dela venham a ser concretizados. Amém. Versículo 1. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós. Ferirão com a vara na face ao juízo de Israel. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O comentário do 2 diz: Belém não figura nem sequer entre os principais cidades de Judá, mas foi lá que aconteceu o nascimento do Messias, o Senhor Jesus. Belém também é a cidade onde Samuel ungiu Davi a rei. Percebemos mais uma vez que Deus escolhe o que é mais desprezado e insignificante para realizar os seus grandes propósitos. E de fato, você vê lá também, por exemplo, em Mateus, acho que Lucas, quando vai chamar Natanael, e fala que veio daquelas áreas, o Messias fala assim, mas pode alguma coisa sair de bem lá? Quer dizer, era um lugar desprezado. E Deus escolhe justamente essas coisas desprezadas, e assim o apóstolo Paulo também fala, para envergonhar as sábias ou as que pensam que são. No 3, portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. O comentário diz assim: ele permanecerá. A total segurança e paz para as nações virá com a segunda vinda do Senhor Jesus ao mundo. Mas já desfrutam de paz interior e de proteção todos aqueles que aceitam a sua primeira vinda e o seu sacrifício. Aqueles que se entregam ao Senhor têm condições de lutar contra todas as investidas do diabo, representado no versículo pela Assíria. E é verdade, o problema de muitas pessoas hoje é que elas não estão protegidas, elas estão desguarnecidas. E por quê? Porque elas não entraram no santuário de Deus, ou elas não estão no abrigo de Deus, como está lá no Salmo 91. Por exemplo, todo mundo quer ser livre do mal, que a peste não chegue em sua casa, enfim, as promessas que estão no Salmo 91. Para que aquilo se cumpra, é preciso primeiro estar no abrigo do Altíssimo. No 6, esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim, nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem, nem guarda a filhos de homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará
e despedaçará sem que haja quem as livre. O comentário diz assim, do 7:8, né? O remanescente de Jacó. A presença dos escolhidos no meio das nações traria refrigério aos aflitos. Eles foram comparados ao orvalho e à chuva, que refrescam e revigoram os campos. Em meio deles as sementes florescem e os seres humanos são alimentados. Outra metáfora usada diz respeito aos justos, que são intrépidos como o leão. Pela fé, eles são valentes como o rei dos animais e por isso sobrepuja todos os problemas. O comentário do versículo 8 diz: Leão de Judá. Nas Escrituras, o Senhor Jesus recebeu muitos títulos messiânicos. Entre eles está o Leão de Judá. Isso significa que somente ele poderá atravessar todo o rebanho que representa a humanidade e julgá-lo justamente. Seguindo agora para o 9. A tua mão se exaltará sobre os seus adversários e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros e destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas e exterminarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores. Destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. O comentário final diz assim: os teus inimigos serão exterminados. Deus promete que virá para julgar todas as nações da terra. Ele tirará a iniquidade do mundo e aqueles que se recusarem a ouvir a sua voz sofrerão as consequências eternas. Perceba que o Altíssimo fala por muitos meios, porém a Bíblia é o maior profeta acessível nos dias atuais. A relutância em atender à vontade do Eterno poderá trazer condenação por toda a eternidade. Aquele remanescente que iria permanecer, ouvindo essas palavras, era como se fosse um conforto. Olha, vai acontecer muitas coisas ruins, porém, sou eu que estou permitindo isso tudo, mas vão vir tempos de paz. Quer dizer, vai vir tempos de refrigério para a alma. Então, isso era como se fosse o bálsamo, mesmo sabendo que iria passar por muitas lutas. Sabe o que acontece? Hoje, eu vou falar assim por mim. Quando eu enfrento lutas, dificuldades, qual é a esperança que me alimenta? É que tudo é passageiro e que muito em breve eu vou estar com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo na eternidade. Então, o meu refrigério é saber que lá em Apocalipse há um Deus que está olhando por mim, que cuida de mim e que está providenciando de todas as formas para que eu chegue na eternidade para estar com Ele. Então, essa tem que ser a nossa esperança. Como cristãos, a nossa esperança tem que se manter nisso sempre, tá certo? Miqueias capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, e demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Testifica contra mim. O comentário diz: ouvi agora o que diz o Senhor. Questionamento movem o mundo e estimulam pessoas a pensar. Diante da apostasia vigente da época, Deus chama o seu povo ao diálogo, escolhe os fundamentos da terra e os montes para serem suas testemunhas. As mesmas perguntas continuam a ser feitas hoje por ele, mas que respostas podem dar aqueles que conhecem a verdade, mas vivem na mentira e lhe viram as costas por causa dos prazeres carnais e temporários? Mesmo conhecendo o nosso interior, o Senhor deseja nos ouvir e, mais ainda, espera que nos voltemos para Ele. Por isso, ao ouvir a sua voz, não apresente uma lista de razões que justifiquem seus pecados e muito menos dê desculpa para continuar no erro. A pergunta era justamente com esse propósito, fazer o povo pensar um pouco, né? Porque se você pensar um pouco no que vai acontecendo na sua vida, então
não é para você falar, então não existe Deus. Não, pelo contrário, Deus está permitindo muita coisa acontecer na sua vida com propósito, que você venha conhecê-lo. Porque não adianta você saber que Jesus um dia morreu por você na cruz se você não fizer nada em favor dele, né? Porque o que você está fazendo por Jesus? Porque ele realmente morreu na cruz por você, mas o que você está dando em troca? Ele quer a sua vida, ele nos comprou com seu sangue. Então, você deixa de ter informações para viver essas palavras. Ó povo meu, que te tenho feito? O Altíssimo foi tão desprezado que chegou a perguntar se havia decepcionado Israel de alguma forma. Mas o povo não tinha respostas, uma vez que não havia motivos para tal rejeição. Ao contrário, o Senhor sempre tratou os israelitas com bondade e compaixão, mas sua paciência daria lugar à justiça, pois eles iriam colher exatamente a desobediência e a indiferença que estavam plantando. O 4. Pois de ti fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Setim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo, apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Então Deus tenta fazê-los lembrar do que aconteceu lá atrás. Lembra o livramento, lembra de Balaque, tentou amaldiçoar, mas eu converti a maldição em bênção. Então por que o inimigo hoje está conseguindo entrar? É porque está faltando comunhão com Deus. O comentário do 6 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor? Os sacrifícios de animais no altar do holocausto já não tinha valor algum para Deus, porque o povo não se arrependia dos seus pecados. Embora caídas, as pessoas continuavam apresentando sacrifícios, iludidas de que tudo ia bem. Elas mantinham os rituais e as práticas religiosas sem manter a pureza da fé. Mas o Altíssimo não se impressiona com a aparência de santidade e a abundância de obras realizadas. A maior oferta que podemos apresentar a Ele não é material, e sim a nossa obediência absoluta à Sua palavra. Por exemplo, o Senhor Jesus falou assim, não podemos colocar vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai arrebentar o odre velho. Também não podemos pegar um vinho velho e colocar no odre novo, porque vai se estragar. Então, a mesma coisa acontece. Você quer uma vida nova, que Deus te deu uma vida nova, mas a vida nova, ela precisa de um odre novo. E esse odre novo quer dizer um coração novo. Você precisa entregar o velho. Continuando aqui, né? No 7. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? O comentário diz, os milhares de sacrifícios não satisfaziam a Deus porque não expressavam fé nem sinceridade. Pelo contrário, eram usados na tentativa de barganha com ele. O povo se apoiava em suas obras sem considerar a importância de ter um relacionamento com o Altíssimo. Mas diferente dos sacrifícios apresentados por essas pessoas, o sacrifício oferecido por Abel, Salomão, Ezequias, entre outros, foram aprovados pelo Eterno. A diferença está na intenção do coração. A religião, os rituais e os conhecimentos não substituem a santidade, que provém de um coração submisso ao Senhor. Então, veja que magnífico, né? Não adiantava as obras se eles não tinham mais fé. Quer dizer, eles não criam mais no que eles estavam fazendo. Faziam como mero rituais. Então Deus, ele quer primeiro que aquilo venha de dentro de mim, né? De dentro do interior da minha alma, eu venho expressar essa vontade de querer agradá-lo. E aí sim, quando eu materializo aquilo, eu não vou materializar de qualquer jeito. No 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade
e andes humildemente com o teu Deus. O comentário diz: ele te declarou ao homem o que é bom. Aparentemente, Israel e Judá tinham tudo menos uma vida com Deus. O problema não era a falta de sacrifícios, das cerimônias de purificação ou das festas sagradas, e sim o fato de não saberem o real significado da adoração ao Altíssimo. O Senhor desejava que eles tomassem 3 atitudes: praticassem a justiça, sendo honestos e obedientes à sua palavra, amassem a benignidade, amando e tendo compaixão do próximo, e andassem em humildade, reconhecendo que sempre que dependiam dele. O 9. A voz do Senhor clama a cidade, e o que é sábio verá o seu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. O comentário daqui diz: a voz do Senhor clama. Apesar de Deus erguer ao máximo o som da sua voz, aquele povo se corrompeu e se tornou insensível a ela. As pessoas se recusavam a se converter dos seus pecados e estavam afastadas demais da presença do Altíssimo por conta da sua idolatria, adultério e apostasia. Portanto, como não queriam se arrepender, as consequências viriam rapidamente. Deus, de semelhante modo, aqueles que insistem em desobedecer a palavra de Deus colherão os resultados da sua escolha. Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Continuando no comentário do bispo: no entanto, quem teme ao Todo-Poderoso será poupado do juízo, porque mantém a sua conduta de retidão e de justiça. Se hoje tudo que nós fazemos tem um propósito claro e evidente: evitar que você venha passar por esse dia, né? Ser lançado no lago de fogo e enxofre. As pessoas, elas vivem só pelo que é terreno, pelas coisas desse mundo, mas muito mais do que as coisas desse mundo são as coisas celestiais. No 10. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de peso enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim, eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e pisará o mosto, mas não beberás o vinho. Porque se observam os estatutos de honra e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação e dos seus habitantes um assovio. Assim, trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Amanhã, quando viesse a destruição, eles jamais poderiam culpar a Deus pelo que aconteceu, porque Deus avisou. Deus está avisando, quer dizer, nós temos dito aqui, eu estou repetindo a exaustão. Deus usou Isaías, Deus usou Amós, Deus está usando Miqueias, quer dizer, Deus vem tentando de alguma forma, de alguma maneira, tentar recuperar Israel para que o pior não viesse a acontecer, né? E quem sabe você hoje, da mesma forma, Deus vem permitindo acontecer coisas que estão te provocando, né? E você se questiona, você pergunta e você não sabe por que tudo isso está acontecendo. Bom, talvez a resposta seja Deus permitindo que isso tudo aconteça para não perder você. Talvez Deus esteja perdendo você, perdendo lugar na sua vida, perdendo o seu tempo. Quer dizer, você já não tem tido mais tempo para Deus. Então, avalie sua vida, avalie tudo que você tem feito, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Dá o seu gosto no vídeo, nos ajude a espalhar ainda mais essa mensagem, envie essa mensagem para outras pessoas e, claro, fique bem junto com Jesus.